Imaginem Lorena Duarte Ramos, aos 27 anos, tremendo diante de uma pasta azul que acabara de encontrar escondida no escritório da Mansão dos Jardins, em São Paulo. 3 anos de casamento, 3 anos de silêncio, 3 anos sendo invisível ao lado de Heitor Albuquerque Nogueira, o herdeiro bilionário que nunca a enxergou como pessoa. Mas o que ela descobriu naquela pasta mudaria tudo para sempre. Seus dedos folheavam documentos que revelavam a verdade mais cruel. Seu casamento não passava de uma cláusula empresarial, uma fusão entre a metalúrgica de seus pais e o Império Nogueira. Ela era apenas parte do negócio. O que você faria se descobrisse que seu casamento foi apenas um contrato de negócios? Para entender o peso daquela descoberta, precisamos voltar 3 anos no tempo e conhecer o mundo onde Lorena se tornou invisível. A Mansão dos Jardins era um palácio de mármore e silêncio. Corredores simétricos que ecoavam os passos solitários de uma mulher que havia se perdido entre as paredes douradas. Todos os dias, a mesma rotina. Acordar sozinha numa cama king size gelada, tomar café em silêncio numa mesa para 12 pessoas e passar as horas vagando por cômodos que mais pareciam museu do que lar. Heitor saía cedo para a sede da Nogueira Holdings, na Avenida Faria Lima. Voltava tarde, quando ela já havia jantado sozinha. Conversavam apenas o necessário. Bom dia, boa noite, há um evento na sexta. 3 anos assim. 3 anos de casamento sem intimidade, sem risos, sem vida. Mas nem sempre foi assim. Lorena ainda lembrava da jovem de 24 anos que era antes de tudo isso começar. Filha de Celso e Marisa Ramos, donos de uma metalúrgica no ABC Paulista. Uma empresa familiar que cresceu com suor e honestidade, mas que em 2021 enfrentou a pior crise de sua história. Contratos cancelados, fornecedores cobrando, funcionários dependendo de seus salários. Foi quando Arthur Albuquerque Nogueira apareceu como um anjo salvador. Dr. Arthur, como todos o chamavam, era o patriarca do conglomerado Nogueira. Um homem que via pessoas como números em planilhas e negócios como jogadas de xadrez. Para ele, a solução era simples. Uma fusão entre as empresas selaria a parceria. E para garantir que essa fusão fosse duradoura, nada melhor que um casamento entre as famílias. É uma oportunidade única para sua filha, disse Arthur aos pais de Lorena naquela tarde de março. Heitor é um bom rapaz, herdeiro de um império. Ela nunca vai precisar se preocupar com dinheiro novamente. Celso e Marisa estavam desesperados. 50 funcionários dependiam deles. Famílias inteiras que trabalhavam na metalúrgica há décadas. Como dizer não? E Lorena? Lorena tinha sonhos. Queria estudar restauração de arte sacra, trabalhar com peças antigas, dar vida nova ao que parecia perdido. Mas quando viu o desespero nos olhos dos pais, quando pensou em todas aquelas famílias que perderiam o emprego, como poderia ser egoísta? Se é isso que vai salvar a empresa, eu aceito, disse numa voz que ela mesma não reconheceu. O casamento foi grandioso, Igreja do Rosário, 1000 convidados, vestido de grife, lua de mel na Europa. Tudo perfeito para as câmeras e jornais sociais. Mas por trás das fotos sorridentes, Heitor mantinha uma educada frieza. Ele cumprimentava, sorria quando necessário, mas seus olhos nunca se encontravam verdadeiramente com os dela. Desde o primeiro dia na mansão, Lorena entendeu as regras não escritas. Ela era a esposa decorativa, deveria aparecer nos eventos sociais, vestir-se adequadamente, sorrir na hora certa e, principalmente, não incomodar. Heitor não era cruel, simplesmente a ignorava. Para ele, ela era parte da decoração da casa, como os vasos de cristal ou as pinturas nas paredes. Necessária para manter as aparências, mas sem relevância real em sua vida. Aos poucos, Lorena foi desaparecendo.
Parou de dar opiniões, parou de fazer perguntas, parou de tentar conversas. Seus dias se resumiam a caminhar pela casa vazia, ler livros na biblioteca silenciosa e cuidar secretamente de um pequeno jardim de flores brancas que cultivava nos fundos da propriedade. Aquele jardim era o único lugar onde ainda se reconhecia. Entre as petúnias e jasmins brancos, ela conseguia respirar. Ali, por alguns minutos, ainda era Lorena Duarte, não apenas a senhora Nogueira. As pessoas ao redor pareciam não perceber sua existência. Funcionários da casa cumprimentavam respeitosamente, mas seus olhos pareciam atravessá-la. Nas festas e eventos corporativos, ela sorria ao lado de Heitor, mas ninguém direcionava perguntas a ela. Era como se fosse um fantasma elegante. 3 anos assim. 3 anos sentindo-se desaparecer um pouco mais a cada dia. Até que naquela manhã de terça-feira, procurando documentos para o contador da família, ela encontrou a pasta azul escondida na gaveta secreta do escritório de Heitor e descobriu que sua invisibilidade tinha um motivo muito concreto. Ela nunca havia sido vista como pessoa. Desde o início, era apenas uma cláusula contratual. 2 semanas antes de encontrar a pasta azul, algo aconteceu que plantou a primeira semente de questionamento no coração de Lorena. Um evento que, na época, pareceu insignificante, mas que se tornaria o catalisador de sua transformação. Era uma quinta-feira chuvosa de abril, quando Heitor anunciou, sem levantar os olhos do notebook: "Temos um evento corporativo amanhã na sede. Vista algo adequado." Adequado, sempre adequado. Nunca bonito, nunca algo que ela gostasse. Apenas adequado. A sede da Nogueira Holdings, na Avenida Faria Lima, era um monumento de vidro e aço que cortava o céu paulistano. 40 andares de poder empresarial, helipontos, salas de reunião com vista panorâmica da cidade. Um templo da frieza corporativa, onde Heitor se sentia em casa e Lorena se sentia ainda mais invisível. O evento era um coquetel para investidores internacionais. Executivos de terno escuro, mulheres de salto alto, conversas sobre números e projeções. Lorena conhecia o roteiro de cor: ficar ao lado de Heitor, sorrir quando necessário, acenar educadamente e, principalmente, não falar a menos que alguém dirigisse uma pergunta diretamente a ela, o que raramente acontecia. Estava parada próxima à janela, observando as luzes da cidade lá embaixo, quando uma voz desconhecida a surpreendeu. "Desculpe, mas você não acha essa vista incrível? São Paulo à noite tem algo de mágico, não tem?" Lorena se virou surpresa. Um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos ligeiramente desalinhados pelo vento, sorria genuinamente para ela. Não o sorriso educado e vazio que estava acostumada a receber. Um sorriso real. Sim, é linda mesmo", respondeu, a voz um pouco rouca de tanto silêncio. "Cauã Lisboa Peixoto", ele se apresentou estendendo a mão. "Executivo da Lisboa Holdings, aqui em viagem de negócios desde Lisboa. E você é?" Pela primeira vez em 3 anos, alguém havia perguntado quem ela era. "Não, você é a esposa do Heitor. Não, você deve ser da família Nogueira. Simplesmente quem você é." "Lorena", respondeu apertando a mão dele. "Lorena Duarte." Interessante. Instintivamente, havia usado seu nome de solteira. "Prazer, Lorena Duarte. Você trabalha aqui na Nogueira?" "Não, eu sou casada com Heitor Nogueira." "Ah, o herdeiro", Cauã assentiu. "Mas e você? O que faz quando não está em eventos corporativos?" A pergunta a pegou desprevenida. Quando foi a última vez que alguém teve curiosidade sobre ela como pessoa? "Eu gosto de arte, arte sacra, especificamente. Sempre tive vontade de trabalhar com restauração." Os olhos de Cauã se iluminaram. "Sério? Que fascinante!
Você conhece o trabalho do Aleijadinho em Minas Gerais? As esculturas barrocas de ouro preto são impressionantes. Lorena sentiu algo acordar dentro do peito. Uma sensação quase esquecida, interesse genuíno de outra pessoa por seus pensamentos. Conheço sim. Na verdade, sempre sonhei em visitar os ateliês de lá, aprender as técnicas de restauração. Deve ser incrível dar vida nova a peças que carregam tanta história. Exatamente. Cada rachadura conta uma história, cada desgaste tem um significado. É quase como medicina, não é? Curar o que foi machucado pelo tempo. Eles conversaram por 20 minutos. 20 minutos sobre arte, sobre história, sobre sonhos. Lorena se ouviu rindo, um som que havia esquecido como fazer. Falou sobre livros que havia lido, lugares que gostaria de conhecer, ideias que tinha guardado no silêncio por anos. Do outro lado do salão, Heitor permanecia mergulhado em gráficos de produtividade com outros executivos. Não notou a esposa conversando animadamente pela primeira vez em 3 anos. Não percebeu o brilho que havia voltado aos olhos dela. Sabe, Lorena, disse Cauã, quando a conversa foi interrompida por um anúncio. Foi um prazer conhecê-la. De verdade. Você tem um olhar muito interessante sobre arte e sobre a vida. Obrigada, ela respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, o agradecimento saiu sincero. Posso dar um conselho? Não deixe seus sonhos morrerem. O mundo precisa de pessoas que vejam beleza onde outros veem apenas objetos antigos. Quando Cauã se afastou para cumprimentar outros convidados, Lorena ficou parada, processando o que havia acontecido. 20 minutos de conversa real haviam despertado algo que ela pensava ter perdido para sempre: a sensação de existir. No caminho de volta para casa, no banco de couro do Mercedes silencioso, uma pergunta ecoava em sua mente. Se um estranho conseguiu me ver em 20 minutos, por que meu próprio marido não me vê em 3 anos? Essa noite, Lorena não conseguiu dormir. Deitada na cama king size gelada, olhando para o teto ornamentado do quarto, ela se fez perguntas que não ousava fazer há muito tempo. Quem ela era antes de se tornar a senhora Nogueira? Onde estava a jovem que sonhava em restaurar peças barrocas? O que havia acontecido com seus próprios desejos? Era como se Cauã tivesse acendido uma luz num quarto escuro há anos. E agora, por mais que tentasse, ela não conseguia mais ignorar o que essa luz revelava. Ela havia se tornado uma sombra de si mesma. 3 dias depois, seria a vez de encontrar a pasta azul. Mas naquele momento, enquanto escutava a respiração profunda e indiferente de Heitor ao lado, Lorena já sabia que algo havia mudado para sempre. A semente da dúvida havia sido plantada, e sementes, uma vez plantadas, tendem a crescer. 3 dias depois do evento na Nogueira Holdings, Lorena ainda sentia o eco daquela conversa com Cauã. Era como se alguém tivesse quebrado um espelho embaçado, permitindo que ela se visse com clareza pela primeira vez em anos. Mas o que viu não a confortou. Pelo contrário, intensificou uma inquietação que crescia dentro do peito como uma tempestade se aproximando. Naquela terça-feira de manhã, Heitor havia saído mais cedo que o usual para uma reunião com investidores japoneses. A casa estava particularmente silenciosa. Apenas o som distante do trânsito da rua Estados Unidos ecoando pelas janelas fechadas da mansão. Lorena recebeu uma ligação do contador da família, Sr. Edmundo, pedindo alguns documentos fiscais urgentes para a declaração de imposto de renda. Estão na gaveta superior direita do escritório do Dr. Heitor, ele havia explicado. Pasta verde, se não me engano. O escritório de Heitor era território proibido. Não explicitamente, ele nunca havia dito que ela não podia entrar, mas a frieza com que tratava qualquer aproximação à sua vida profissional deixava as regras implícitas bem claras. Mas Sr. Edmundo precisava dos documentos, e Heitor não atenderia o telefone durante as reuniões.
Pela primeira vez em 3 anos, Lorena abriu a porta do escritório como se fosse sua também. O ambiente cheirava a couro e colônia cara. Estantes de mogno repletas de livros jurídicos que provavelmente nunca haviam sido abertos. Uma mesa executive imponente, quadros de paisagens europeias que pareciam mais decoração de revista do que escolha pessoal. Tudo perfeitamente organizado, tudo impessoal. A gaveta superior direita estava trancada. Lorena procurou por uma chave. Nas outras gavetas, atrás dos livros, embaixo do porta-canetas de cristal. Foi quando suas mãos encontraram uma chave pequena, grudada com fita adesiva, na parte inferior da gaveta do meio. Por que esconder uma chave de gaveta dentro da própria mesa? A curiosidade, adormecida por 3 anos de obediência silenciosa, despertou como um animal faminto. Destravou a gaveta superior e encontrou exatamente o que procurava. A pasta verde com os documentos fiscais. Mas havia algo mais. No fundo da gaveta, quase escondida atrás de outros arquivos, estava uma pasta azul com uma etiqueta que fez seu sangue gelar. Fusão Ramos Nogueira, cláusulas especiais. Suas mãos tremeram ao pegar a pasta. Uma voz interior gritava para que a colocasse de volta, fechasse a gaveta e fingisse que nada havia acontecido. Mas outra voz, a mesma que havia acordado durante a conversa com Cauã, sussurrava: "Você tem o direito de saber." Abriu a pasta. A primeira página era um contrato de fusão empresarial padrão. Linguagem jurídica densa, cláusulas técnicas sobre transferência de ativos e responsabilidades. Nada surpreendente. Virou a página. Cláusula especial 7.3. União familiar como garantia de estabilidade societária. Lorena leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras dançavam diante dos seus olhos, mas o significado era cristalino e brutal. A presente fusão será consolidada através da união matrimonial entre Heitor Albuquerque Nogueira e Lorena Duarte Ramos, garantindo assim a continuidade e estabilidade da parceria empresarial. A dissolução do matrimônio implicará na revisão automática dos termos de fusão. Ela não era uma pessoa que havia se casado, era uma cláusula contratual. Continuou lendo. As lágrimas embaçando a visão. A parte feminina será considerada como ativo transferido da família Ramos para a estrutura societária Nogueira, garantindo a lealdade perpétua da empresa absorvida. Ativo transferido, como uma máquina, como um terreno, como um objeto. Havia mais, muito mais. Páginas detalhando como seu comportamento deveria reforçar a imagem familiar sólida necessária para a confiança dos investidores. Como sua presença em eventos sociais era fundamental para a manutenção da reputação corporativa. Como filhos, se houvessem, seriam elementos adicionais de consolidação patrimonial. Cada palavra era uma facada. Cada linha, uma humilhação retroativa que reescrevia 3 anos de vida. O casamento na Igreja do Rosário não havia sido uma celebração. Havia sido uma assinatura de contrato. A lua de mel na Europa não havia sido romântica. Havia sido uma viagem de negócios disfarçada. Sua mudança para a mansão não havia sido o início de uma vida conjugal. Havia sido uma transferência de propriedade. Lorena se deixou cair na poltrona de couro de Heitor, a pasta azul espalhada sobre as pernas. Esperava lágrimas, esperava gritos, esperava uma explosão de raiva. Mas o que veio foi pior. Um vazio gélido que começou no estômago e se espalhou por todo o corpo. 3 anos. 3 anos se questionando por que não conseguia despertar amor no marido. 3 anos se culpando por não ser interessante o suficiente, bonita o suficiente, esposa o suficiente. E a verdade era que nunca havia sido para ser amada. Apenas possuída. Arthur Albuquerque Nogueira havia orquestrado tudo.
O patriarca, que enxergava pessoas como peças de xadrez, havia movido as peças certas no momento certo. A crise na metalúrgica dos pais não havia sido coincidência. Havia investigação comprovando que alguns contratos cancelados tinham relação com empresas do Grupo Nogueira. Eles haviam criado o problema para depois oferecer a solução. E ela havia sido a solução, não uma mulher com sonhos, medos, desejos e opiniões. Uma solução empresarial com vestido de noiva. O som da garagem automática abrindo a trouxe de volta à realidade. Heitor estava chegando. Numa decisão que surpreendeu a si mesma, Lorena fotografou todas as páginas relevantes com o celular. Depois, guardou cuidadosamente a pasta azul no mesmo lugar onde a encontrou, trancou a gaveta e escondeu a chave. Quando Heitor entrou em casa, ela estava na sala, aparentemente lendo uma revista. Ele murmurou um oi distraído e seguiu direto para o escritório. "Como foi a reunião?" perguntou, testando a própria voz. "Bem, os japoneses aprovaram o projeto." Aprovaram o projeto, como se fosse fácil assim. Como se aprovar projetos fosse a coisa mais natural do mundo para alguém acostumado a tratar pessoas como ativos. Naquela noite, deitada na cama king size gelada, Lorena tomou uma decisão que mudaria tudo. Não haveria confrontos dramáticos, não haveria acusações histéricas. Simplesmente faria o que nunca havia feito em 3 anos de casamento. Escolheria por si mesma. No criado mudo, ao lado da cama, deixou um bilhete simples. "Obrigada por me ensinar quem eu não quero ser." Às 4 da manhã, com uma mala pequena e o coração finalmente livre, Lorena Duarte Ramos deixou a mansão dos Jardins. Não olhou para trás. A direção? Minas Gerais, especificamente Ouro Preto, onde peças quebradas podem ser restauradas, onde histórias antigas podem ganhar vida nova, onde uma mulher que havia sido tratada como objeto poderia finalmente voltar a ser pessoa. A viagem de São Paulo até Ouro Preto durou 6 horas, mas para Lorena pareceu uma vida inteira. A cada quilômetro que se afastava da capital, sentia como se estivesse descascando camadas de uma pessoa que nunca havia sido realmente ela. A senhora Nogueira ficava para trás na estrada, dissolvia-se no asfalto junto com 3 anos de silêncio. Quando as montanhas de Minas Gerais começaram a aparecer no horizonte, cobertas pela névoa da manhã, Lorena respirou fundo pela primeira vez em anos. O ar tinha um cheiro diferente ali, limpo, carregado de história e possibilidades. Ouro Preto a recebeu com suas ladeiras de pedra irregular e casas coloniais que pareciam guardar segredos centenários. As torres das igrejas barrocas cortavam o céu azul como dedos apontando para algo maior. Algo que ela havia esquecido que existia. Esperança. Não tinha planos. Apenas uma intuição de que ali, entre as pedras que testemunharam a genialidade do Aleijadinho, ela poderia encontrar uma versão de si mesma que havia perdido. A pousada Alecrim apareceu como um milagre no final da Rua das Flores. Um casarão colonial amarelo mostarda, com janelas azuis, vasos de gerânios vermelhos na varanda e um letreiro discreto de madeira entalhada. O cheiro de lavanda e madeira de lei a envolveu assim que entrou. "Posso ajudá-la, querida?" Uma senhora de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque frouxo e sorriso genuinamente acolhedor, apareceu na recepção. "Eu gostaria de um quarto, por favor." A voz de Lorena saiu hesitante, como se não tivesse certeza de ter o direito de pedir hospitalidade. "Claro! Sou Dona Sebastiana, proprietária da pousada. Vai ficar quantos dias?" "Eu não sei", respondeu honestamente. "Talvez alguns dias, talvez mais." Dona Sebastiana a estudou com olhos experientes que pareciam enxergar além das aparências. "Está fugindo ou se encontrando?" A pergunta a pegou desprevenida. "Eu não sei."
Às vezes é a mesma coisa, né, filha? Vem, vou te mostrar o quarto no segundo andar. Tem vista para a Praça Tiradentes. O quarto era simples e perfeito. Cama de casal com colcha de fuxico colorida, escrivaninha de madeira de demolição, janela que emoldurava as torres da igreja de São Francisco de Assis como uma pintura viva. Pela primeira vez em 3 anos, Lorena estava num espaço que não tentava impressionar ninguém. Apenas acolher. O café da manhã é das 7 às 10, explicou Dona Sebastiana. E se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, é só me chamar. Às vezes, a gente precisa de mais do que um quarto para se sentir em casa. Nos primeiros dias, Lorena apenas caminhava. Pelas ladeiras de pedra, entre as casas coloniais, observando os ateliês de arte que se abriam como flores ao longo das ruas estreitas. Via artesãos trabalhando em esculturas de pedra-sabão, mulheres pintando anjos barrocos em madeira, homens restaurando altares dourados com paciência infinita. Era exatamente o que havia sonhado durante aquelas noites insones na mansão dos Jardins. No 5º dia, parou em frente ao ateliê São Francisco. Pela vitrine, viu uma mulher de aproximadamente 50 anos trabalhando na restauração de um anjo barroco. A peça estava claramente danificada, uma asa quebrada, tinta descascada, detalhes perdidos pelo tempo. Mas havia algo de esperançoso na forma como a artesã segurava a peça, como se soubesse exatamente como devolvê-la à vida. "Posso entrar?" perguntou Lorena, batendo delicadamente na porta. "Claro, seja bem-vinda. Sou Cláudia, dona do ateliê." "Lorena, eu estou visitando o Ouro Preto e fiquei fascinada pelo trabalho de vocês." Cláudia sorriu. "Você tem cara de quem entende de arte. Trabalha com isso?" "Não, mas sempre foi meu sonho. Restauração de arte sacra, especificamente." "Sonho é coisa séria por aqui, moça. Você consegue imaginar como deve ser renascer depois de 3 anos sendo invisível? Já se sentiu assim alguma vez?" Os olhos de Cláudia brilharam com interesse genuíno. "Quer ver como funciona?" Lorena passou a tarde inteira no ateliê, observando as técnicas de restauração, aprendendo sobre pigmentos naturais, sobre como remover séculos de sujeira sem danificar a obra original. Suas mãos, tão acostumadas ao ócio forçado, tremiam de vontade de tocar, de criar, de dar vida nova ao que parecia perdido. "Sabe", disse Cláudia no final da tarde, "estou precisando de uma assistente. Não posso pagar muito, mas posso ensinar tudo o que sei. Você teria interesse?" Lorena sentiu algo quente se espalhando pelo peito. Oportunidade, propósito, a chance de usar as mãos para algo além de decorar eventos sociais. "Eu adoraria, mas precisa saber que eu não tenho experiência formal. Nunca trabalhei profissionalmente com isso. Experiência formal a gente consegue. O que importa é ter paixão e respeito pelas peças. E você tem os dois." Nas semanas que se seguiram, Lorena se descobriu numa rotina que alimentava sua alma de uma forma que não conhecia há anos. Acordava cedo, tomava café da manhã com Dona Sebastiana e outros hóspedes, viajantes, artistas, pessoas que buscavam algo além do óbvio. Caminhava até o ateliê e passava o dia aprendendo a dar vida nova a anjos e santos centenários. Cada peça que ajudava a restaurar era uma metáfora do que estava acontecendo com ela mesma. Remover as camadas de tinta velha, revelar a beleza original escondida embaixo, reparar o que havia sido quebrado, tudo isso ecoava em seu próprio processo de cura. As pessoas de Ouro Preto a receberam sem perguntas invasivas. João, do café da esquina, guardava sempre um pão de açúcar quentinho para ela. Maria das Flores, que vendia arranjos na Praça Tiradentes, a ensinou os nomes de todas as plantas locais. Padre Miguel, da Igreja do Carmo, compartilhava histórias sobre as peças que restauravam, conectando cada obra com a fé e a vida dos mineradores que as criaram. Pela primeira vez em anos, Lorena se sentia vista.
Não como esposa de alguém, não como parte de um negócio, mas como Lorena. Simplesmente Lorena. À noite escrevia em um diário que havia comprado numa livraria local. Páginas e páginas sobre descobertas, sobre sonhos que ressurgiam, sobre a mulher que estava se tornando. Uma mulher que escolhia suas próprias manhãs, que decidia como gastar suas horas, que conversava com quem queria conversar. Uma mulher livre. 2 meses depois de chegar a Ouro Preto, Lorena estava no ateliê trabalhando numa escultura de São Francisco quando sentiu uma presença na porta. Ergueu os olhos e encontrou uma figura familiar. Heitor, parado na soleira, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Vulnerabilidade. Heitor descobriu o bilhete às 7 da manhã de uma quarta-feira, quando entrou no quarto para pegar uma gravata que havia esquecido. Obrigada por me ensinar quem eu não quero ser. 15 palavras que implodiriam 3 anos de rotina aparentemente perfeita. A princípio, pensou que fosse um mal-entendido. Talvez Lorena tivesse ido visitar os pais no ABC Paulista. Talvez estivesse passando alguns dias com alguma amiga. Embora, pensando bem, ele nunca havia notado que ela tivesse amigas íntimas. Foi quando percebeu que não sabia quase nada sobre a mulher com quem havia dividido a cama por 3 anos. O primeiro dia passou numa névoa de reuniões e compromissos corporativos. Heitor funcionava no piloto automático há tanto tempo que quase conseguiu ignorar a sensação estranha que crescia no peito. Quase. Foi durante o jantar solitário, algo que deveria ser normal, já que sempre jantaram separados, que o vazio bateu com força total. A casa estava silenciosa demais. Não que Lorena fizesse barulho, mas havia algo diferente no ar, uma ausência que ocupava espaço. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa jornada. Acredite, o melhor ainda está por vir. No segundo dia, Arthur apareceu na mansão sem avisar. O patriarca do clã Nogueira não costumava fazer visitas sociais. Tudo era resolvido no escritório da Faria Lima. Sua presença na sala de estar significava que o problema Lorena havia chegado aos seus ouvidos. Onde está sua esposa? A pergunta veio direta, sem rodeios. Viajando, respondeu Heitor, surpreso pela própria necessidade de mentir. Viajando para onde? Com quem? Por quanto tempo? As perguntas que Arthur fazia eram as mesmas que ecoavam na mente de Heitor desde que encontrara o bilhete. Ele simplesmente não tinha respostas. Ela deixou um bilhete dizendo que precisava de um tempo. Arthur estreitou os olhos. Aos 67 anos, o patriarca dos Nogueira havia construído um império baseado no controle absoluto de todas as variáveis. Esposas que desapareciam sem aviso não faziam parte do planejamento estratégico. Isso é inaceitável, Heitor. Você tem alguma ideia dos danos que uma separação pode causar à nossa imagem corporativa? Os investidores japoneses aprovaram o projeto contando com a estabilidade da sua vida familiar. Pai, ela só foi viajar. Não seja ingênuo. Arthur bateu o punho na mesa de centro. Mulheres não desaparecem sem motivo. O que você fez? A pergunta pegou Heitor desprevenido. O que ele havia feito? Nada. Absolutamente nada. E talvez essa fosse exatamente a questão. Eu não fiz nada de errado, disse, mais para si mesmo do que para o pai. Então, por que ela foi embora? Heitor não soube responder. Nos dias que se seguiram, uma estranha metamorfose começou a acontecer dentro da mansão dos Jardins. Pela primeira vez em 3 anos, Heitor notava detalhes que haviam sido invisíveis para ele. A cadeira onde Lorena costumava tomar café da manhã, sempre a mesma, de costas para a janela principal, como se quisesse estar ali sem realmente estar. Os livros sobre arte sacra empilhados discretamente numa estante lateral da biblioteca. As revistas de decoração com páginas marcadas em projetos de jardins. E então descobriu o jardim.
Nos fundos da propriedade, escondido atrás de uma cerca de bambu que ele sempre ignorara, havia um pequeno paraíso que Lorena havia criado em segredo. Canteiros organizados com flores brancas de diferentes espécies, petúnias, jasmins, lírios, rosas brancas, todas cuidadosamente dispostas numa harmonia que falava de horas de dedicação silenciosa. Era o único lugar na propriedade que tinha alma. Heitor se sentou no banco de madeira que ela havia colocado no centro do jardim e, pela primeira vez desde o bilhete, sentiu algo além de confusão. Sentiu culpa, profunda, dilacerante culpa. Como havia sido capaz de viver 3 anos ao lado de alguém e não perceber que ela cultivava esse refúgio? Como não havia notado a tristeza que devia carregar nos olhos? Como havia sido tão cego? A resposta veio clara e brutal, porque nunca havia tentado enxergá-la. Para Heitor, Lorena sempre havia sido parte da paisagem da casa, como os móveis ou as obras de arte. Necessária para compor o cenário perfeito, mas sem relevância individual. Ele se lembrava vagamente do casamento, da lua de mel protocolar, dos primeiros meses de adaptação, mas quando havia parado de tentar conhecê-la como pessoa, talvez nunca tivesse começado. A decisão veio numa quinta-feira, durante uma reunião com o conselho diretor da Nogueira Holdings. Arthur apresentava os resultados do trimestre quando Heitor se levantou abruptamente. "Preciso sair." "A reunião não terminou", protestou Arthur. "Preciso encontrar minha esposa." "Heitor, sente-se. Vamos resolver isso depois." "Não, pai. Vamos resolver isso agora." Pela primeira vez na vida, Heitor olhou o pai nos olhos com algo que Arthur demorou para reconhecer: determinação independente. "Eu vou devolver a metalúrgica para a família Ramos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Arthur ficou lívido. "Você perdeu o juízo?" "Pelo contrário, acho que estou recuperando. A fusão com a Ramos é parte fundamental da nossa expansão no ABC paulista. A fusão foi um erro desde o início, e você sabe disso." Heitor abriu a pasta que havia trazido consigo. Uma cópia da famigerada pasta azul que Lorena havia encontrado. A expressão de Arthur mudou instantaneamente. "Pessoas não são cláusulas contratuais, pai. Casamento não é estratégia de negócios. E eu não vou passar o resto da vida repetindo seus erros." "Seus erros?" Arthur se levantou, tremendo de raiva. "Tudo que você tem, tudo que é, deve a essas estratégias." "E o que eu sou, pai? Um homem que viveu 3 anos com uma mulher extraordinária e nunca se deu ao trabalho de conhecê-la. Um marido que tratou a esposa como mobília. Um herdeiro que aceita tudo sem questionar porque é mais fácil do que pensar." Heitor se dirigiu à porta, depois se virou uma última vez. "A partir de hoje, a metalúrgica volta para os Ramos, sem condições, sem cláusulas especiais. E eu vou atrás da Lorena. Não para trazê-la de volta para este teatro, mas para pedir perdão. Para começar do zero, se ela me der essa chance. Se você sair por essa porta agora, não volte mais." "Pai", disse Heitor, com uma calma que o surpreendeu, "eu nunca estive realmente aqui." A busca por Lorena começou naquela mesma tarde. Não tinha pistas concretas, apenas uma intuição e as lembranças fragmentadas de uma conversa que ela havia tido com um executivo português sobre arte sacra e ouro preto. Minas Gerais, Aleijadinho, ateliês de restauração. Era pouco para começar uma busca, mas era tudo que tinha. E pela primeira vez em 32 anos de vida, Heitor Albuquerque Nogueira estava fazendo algo por impulso próprio, não por expectativa paterna ou estratégia corporativa. Estava seguindo o coração que não sabia que tinha. O encontro aconteceu numa tarde dourada de maio,
Quando Lorena saía do ateliê após um dia particularmente gratificante, trabalhando na restauração de um São Francisco de Assis do século XVIII. Caminhava pela Praça Tiradentes, observando como a luz do fim de tarde dourava as torres barrocas, quando uma voz familiar a chamou. Lorena! Lorena Duarte! Ela se virou e encontrou Cauã Lisboa Peixoto sentado num dos bancos de pedra da praça, um café fumegante na mão e aquele mesmo sorriso genuíno que havia despertado sua consciência meses antes no evento da Nogueira Holdings. Cauã, o que você está fazendo aqui? A surpresa na voz dela era misturada com uma alegria inesperada. Reuniões de trabalho em Belo Horizonte, mas não resistia a uma escapada para conhecer Ouro Preto. Sempre ouvi falar das igrejas barrocas, do Aleijadinho. E você, o que trouxe a esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo para uma cidade histórica de Minas? Lorena hesitou por um momento. Como explicar os últimos meses? Como resumir a jornada de uma mulher que havia descoberto ser uma cláusula contratual e decidido se tornar pessoa novamente? Eu não sou mais a esposa dele, disse simplesmente, sentando-se no banco ao lado de Cauã. Ah! Ele não pareceu chocado, apenas interessado. E o que você é agora? A pergunta a fez sorrir. Estou descobrindo. Trabalho num ateliê de restauração de arte sacra. Aprendo a dar vida nova a peças antigas. Como aquele sonho que você me contou naquela noite em São Paulo. Exatamente como aquele sonho. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da praça. Turistas fotografando as igrejas, comerciantes locais fechando suas lojas, crianças brincando entre os bancos de pedra. O som dos sinos da igreja de São Francisco ecoava suavemente pelo ar. Você parece diferente, disse Cauã finalmente. Diferente como? Presente. Naquela noite em São Paulo era como se você estivesse assistindo sua própria vida de longe. Agora você está aqui. Realmente aqui. Lorena refletiu sobre a observação. Ele tinha razão. Durante 3 anos, havia vivido como uma sombra de si mesma, sempre um passo atrás de sua própria existência. Agora, cada manhã era uma escolha consciente. Cada conversa, uma decisão de estar presente. E Heitor? Perguntou Cauã cuidadosamente. Como ele reagiu à sua decisão? Não sei. Deixei um bilhete e vim embora. Não houve discussões, não houve confrontos. Simplesmente saí. Isso deve ter sido difícil. Na verdade, foi a coisa mais fácil que já fiz. A parte difícil foi perceber que precisava fazer. Cauã estudou o rosto dela, vendo algo que não havia visto antes. Paz. Não a felicidade eufórica de quem acabou de escapar de uma prisão, mas a serenidade profunda de quem finalmente encontrou o próprio lugar no mundo. Você vai ficar em Ouro Preto? Por enquanto, sim. Talvez para sempre. Ainda estou descobrindo quem sou quando não preciso ser a pessoa que alguém espera que eu seja. E se ele vier atrás de você? Lorena demorou para responder. A possibilidade havia cruzado sua mente várias vezes nos últimos meses, mas sempre de forma abstrata. Heitor pertencia àquele mundo de mármore e indiferença que ela havia deixado para trás. Não sei se ele viria, e não sei se importa. Não sou mais a mesma pessoa que saiu da mansão dos jardins. As pessoas podem mudar, Lorena. Podem, mas precisam querer mudar primeiro. Eles conversaram até o anoitecer. Cauã contou sobre seus projetos em Lisboa, sobre a expansão da empresa familiar para o Brasil, sobre a paixão que desenvolvera pela arquitetura colonial mineira durante a visita. Lorena falou sobre as técnicas de restauração que estava aprendendo, sobre as histórias que cada peça carregava, sobre a comunidade acolhedora que encontrara em Ouro Preto. Era uma conversa entre iguais, sem segundas intenções, sem jogos de poder, sem protocolos sociais.
Apenas duas pessoas que se respeitavam compartilhando experiências genuínas. Quando Cauã se levantou para ir embora, tinha voo de volta para Lisboa na manhã seguinte, ele segurou levemente a mão dela. Fico feliz que você tenha encontrado seu lugar, Lorena. Você merecia mais do que ser invisível. Obrigada por tudo, por ter me visto quando eu nem mesmo me via. Às vezes precisamos de alguém de fora para nos lembrar de quem somos. Depois que Cauã partiu, Lorena ficou sozinha na praça, observando as luzes que se acendiam nas janelas das casas coloniais. Em conversa havia despertado memórias que ela havia conseguido manter adormecidas. Não memórias dolorosas, mas questões sem resposta sobre o que havia deixado para trás. Foi nesse momento de reflexão que viu uma figura familiar caminhando incertamente pelas pedras irregulares da praça. Heitor. Mesmo de longe, ela reconheceu a postura rígida, o terno impecável que contrastava absurdamente com o ambiente histórico de Ouro Preto. Mas havia algo diferente nele. Uma hesitação nos passos, uma vulnerabilidade na forma como olhava ao redor, como se estivesse completamente fora de seu elemento. Ele a procurava. Por alguns segundos, Lorena considerou simplesmente levantar e ir embora. Ainda tinha tempo. Heitor não a havia visto, estava concentrado demais, tentando não tropeçar nas pedras da calçada colonial. Mas algo a fez permanecer sentada. Curiosidade, talvez. Ou a necessidade de entender por que o homem que havia ignorado sua existência por 3 anos havia atravessado 2 estados para encontrá-la. Quando Heitor finalmente a viu, parou abruptamente. Ficaram se olhando através da praça iluminada pelas luzes antigas dos postes coloniais, 2 estranhos que haviam compartilhado uma casa por 3 anos sem nunca se conhecerem realmente. Lentamente, ele caminhou em sua direção. Lorena. Heitor. Ele se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. De perto, ela podia ver que ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, uma inquietação nos olhos que ela nunca havia visto antes. Como você me encontrou? Lembrei da conversa que você teve sobre arte sacra naquele evento. Aleijadinho, Ouro Preto. Perguntei nos ateliês até alguém me dar uma direção. Por quê? A pergunta mais simples e mais complexa que ela poderia fazer. Por que ele havia saído do seu mundo controlado? Por que havia contrariado o pai? Por que importava onde ela estava? Heitor demorou para responder, como se estivesse buscando palavras que nunca havia precisado usar antes. Porque descobri que não sei quem você é e que nunca tentei descobrir. Era um começo. A caminhada até o ateliê foi silenciosa. Heitor seguia Lorena pelas ladeiras de pedra irregular, claramente desconfortável com os sapatos sociais que escorregavam nas pedras coloniais. Ela observava quase divertida como ele tentava manter a postura empresarial num ambiente que simplesmente não comportava artifícios. O ateliê São Francisco estava fechado. Cláudia havia saído mais cedo para um compromisso familiar, mas Lorena tinha as chaves. Acendeu as luzes suaves que iluminavam as peças em restauração, anjos barrocos em diferentes estágios de recuperação, santos com auréolas douradas sendo cuidadosamente limpas, fragmentos de altares aguardando nova vida. É aqui que você trabalha, disse Heitor, mais uma constatação que uma pergunta. É aqui que eu vivo, corrigiu Lorena, tocando delicadamente uma escultura de São Francisco que estava restaurando. Trabalhar é pouco para descrever o que acontece aqui. Heitor observou o ambiente com olhos de quem estava vendo um mundo completamente novo. As ferramentas delicadas, os pincéis minúsculos, os potes de pigmentos naturais, as lupas de aumento. Tudo ali falava de paciência, de dedicação, de um tipo de valor que não se media em planilhas financeiras. Você parece feliz, disse ele.
e havia uma surpresa genuína na voz. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Lorena, Heitor começou. Depois parou, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Eu nem sei por onde começar. Comece pelo porquê. Por que você está aqui? Ele se encostou numa das bancadas de trabalho, longe o suficiente para respeitar o espaço dela, perto o suficiente para que a conversa fosse íntima. Porque você estava certa, em tudo. Lorena não respondeu, apenas esperou. Havia aprendido nos últimos meses o valor do silêncio. Encontrei a pasta azul depois que você foi embora, continuou Heitor. Li tudo, todo o contrato, todas as cláusulas, toda a manipulação do meu pai. Você era literalmente parte de um negócio. Eu sei, foi por isso que fui embora. Não, você não entende. Heitor se afastou da bancada, começando a andar pelo ateliê como um animal enjaulado. Eu sabia. Não conscientemente, mas eu sabia. Sempre soube que nosso casamento não foi normal. Sempre soube que havia algo de errado na forma como tudo aconteceu. E escolhi ignorar. A confissão pairou no ar entre eles como uma nuvem pesada. Por quê? Perguntou Lorena, sua voz surpreendentemente calma. Porque era mais fácil. Porque significava que eu não precisava me esforçar. Não precisava correr o risco de conhecer você e descobrir que você poderia não gostar de quem eu era. Lorena se sentou numa das cadeiras do ateliê, processando as palavras dele. Era honestidade brutal, o tipo de vulnerabilidade que ela nunca havia visto em Heitor. E quem você é, Heitor? A pergunta o pegou desprevenido. Ele parou de andar e a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez na conversa. Eu não sei. Essa é a questão. Por 32 anos, fui o que meu pai queria que eu fosse. O herdeiro perfeito, o executivo eficiente, o filho obediente. Nunca me perguntei quem eu seria se pudesse escolher. E agora? Agora estou tentando descobrir. Devolvi a metalúrgica para seus pais. Sem condições, sem cláusulas. Rompi com meu pai. Larguei tudo e vim atrás de você. Por quê? Insistiu Lorena. Porque você foi a única pessoa que teve coragem de sair. De escolher quem queria ser, em vez de aceitar o que lhe impuseram. E porque... Ele hesitou. Porque durante 3 anos vivi com uma mulher extraordinária e fui idiota demais para perceber. Lorena se levantou e caminhou até a janela que dava para a Praça Tiradentes. As luzes da igreja criavam um cenário quase religioso, apropriado para aquela confissão tardia. Você quer saber o que mais me machucou, Heitor? Não foi descobrir que nosso casamento era um contrato. Foi perceber que você nunca teve curiosidade sobre mim. 3 anos dormindo na mesma casa, e você nunca perguntou o que eu sonhava, do que eu gostava, quem eu era antes de me tornar sua esposa. Você está certa. Você nunca notou meu jardim. 3 anos cultivando flores brancas. 3 anos criando o único espaço na mansão que tinha vida. E você nunca se interessou o suficiente para perguntar por que eram sempre flores brancas. Por que eram? Lorena sorriu tristemente. Porque eram as únicas que sobreviviam na sombra, como eu. Heitor fechou os olhos, como se as palavras fossem golpes físicos. Eu sei que não posso desfazer 3 anos de indiferença, disse ele. Sei que não posso apagar a dor que causei por não ter te visto, mas estou aqui porque quero uma chance de conhecer quem você realmente é. E se você não gostar do que encontrar, então pelo menos vou saber que tentei. Que pela primeira vez na vida fui atrás do que importa, em vez de apenas aceitar o que estava na minha frente. Lorena se virou para encará-lo. Viu um homem diferente do que havia deixado em São Paulo. Não mais o executivo frio e distante, mas alguém genuinamente perdido, procurando por algo que havia perdido sem saber que possuía. Heitor,
Eu não sou mais a mesma mulher que você ignorou por 3 anos. Não sou mais a sombra que aceitava migalhas de atenção. Encontrei minha voz, minha força, meu propósito. Não posso e não vou voltar a ser invisível. Eu não quero que você volte a ser invisível. Quero conhecer essa mulher que você se tornou. E se ela for completamente diferente de tudo que você imagina? Melhor ainda, significará que você é livre de verdade. Eles ficaram em silêncio por longos minutos, o peso de 3 anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas preenchendo o espaço entre eles. O que você está propondo exatamente? Perguntou Lorena finalmente. Recomeço, do zero. Não como marido e esposa voltando para casa, mas como 2 pessoas que se encontram pela primeira vez e decidem se querem se conhecer de verdade. Sem garantias? Sem garantias, sem expectativas, sem contratos ou cláusulas especiais. Apenas possibilidade. Lorena olhou para o São Francisco que estava restaurando. A peça havia chegado ao ateliê completamente danificada, quase irreconhecível. Mas por baixo de séculos de sujeira e descuido, a beleza original aguardava pacientemente para ser redescoberta. Talvez algumas coisas merecessem uma segunda chance. Você pode ficar em Ouro Preto por algumas semanas, disse ela, sem compromisso na voz. Há uma pousada boa perto da praça. Podemos conversar. Ver se existe algo para ser construído onde antes só havia ruínas. Obrigado, respondeu Heitor. E pela primeira vez, ela ouviu alívio genuíno em sua voz. Mas você precisa entender uma coisa, acrescentou Lorena, se aproximando dele. Eu não estou oferecendo perdão fácil, não estou oferecendo volta ao passado. Se quisermos construir algo novo, vai ser exatamente isso, novo. Com bases diferentes, com respeito mútuo, com igualdade. Entendo. E se descobrirmos que não somos compatíveis como pessoas livres para escolher, seguimos caminhos separados, sem drama, sem culpa, apenas aceitação. Heitor estendeu a mão, num gesto formal que contrastava estranhamente com a intimidade da conversa. Prazer em conhecê-la, Lorena Duarte. Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Havia sinceridade ali, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Apertou a mão dele. Prazer em conhecê-lo, como pessoa. Era um começo, frágil, incerto, mas real. Do lado de fora, os sinos da igreja de São Francisco anunciaram 9 horas da noite, como se abençoassem aquele primeiro encontro verdadeiro entre 2 pessoas que haviam dividido 3 anos de vida sem nunca se conhecerem. Os primeiros dias foram estranhos para ambos. Heitor se hospedou na pousada do Largo, do outro lado da cidade, respeitando o espaço que Lorena havia conquistado. Eles se encontravam para conversas cautelosas em cafés da praça, caminhadas pelas ruas históricas, visitas aos museus e igrejas que ela havia aprendido a amar. Era como um namoro às avessas. 2 pessoas que haviam sido casadas descobrindo se gostavam uma da outra. Heitor revelou-se surpreendentemente curioso sobre tudo. Fazia perguntas sobre as técnicas de restauração, sobre a história das peças no ateliê, sobre a vida em Ouro Preto. Pela primeira vez, Lorena tinha um ouvinte genuinamente interessado em suas paixões. Como você consegue ter tanta paciência? Perguntou ele numa tarde, observando-a trabalhar numa escultura de anjo que exigia horas de limpeza microscópica. É meditativo, respondeu ela, sem levantar os olhos do trabalho. Cada camada que removo revela um pouco mais da beleza original. É como descascar uma cebola, mas ao contrário, quanto mais você tira, mais bonito fica. É uma metáfora interessante para relacionamentos. Lorena parou o trabalho e o olhou. É mesmo. Nas semanas seguintes, Heitor começou a se transformar de formas que nem ele esperava. Trocou os ternos por roupas casuais que comprou numa loja local.
Aprendeu a caminhar nas pedras irregulares sem tropeçar. Descobriu que gostava de café simples no botequim da esquina mais do que dos expressos importados da mansão. "Você parece mais jovem", observou Lorena durante um almoço na pousada Alecrim. "Me sinto mais jovem. Na verdade, me sinto como se estivesse descobrindo quem sou pela primeira vez." "E quem você está descobrindo que é?" Heitor sorriu, um sorriso genuíno que ela raramente havia visto antes. Alguém que gosta de histórias antigas, que se impressiona com o talento de artesãos de séculos passados, que consegue passar horas conversando sobre arte sem pensar em lucro ou produtividade. E alguém que consegue escutar. Isso também. Do lado de São Paulo, as ondas de choque da decisão de Heitor se espalhavam pelo mundo corporativo. Arthur havia tentado reverter a devolução da metalúrgica, mas Heitor havia estruturado tudo legalmente antes de partir. Celso e Marisa Ramos receberam de volta sua empresa sem entender completamente o que havia acontecido, apenas sabendo que sua filha estava envolvida de alguma forma. "Seus pais me ligaram", contou Heitor durante uma caminhada pela Rua das Flores. "Queriam saber se você estava bem, se precisava de alguma coisa." "O que você disse?" "Que eles deveriam perguntar diretamente a você. Que você era perfeitamente capaz de falar por si mesma." Era uma resposta simples, mas revelava uma transformação fundamental na forma como ele a via. As cartas começaram a chegar na terceira semana. Heitor havia voltado a São Paulo para resolver assuntos legais e corporativos, mas mantinha contato através de cartas escritas à mão, uma intimidade que eles nunca haviam compartilhado. Nas cartas, ele falava sobre as mudanças que estava implementando na Nogueira Holdings, direcionando investimentos para projetos sociais e sustentabilidade. Falava sobre o jardim de flores brancas que havia descoberto e que agora cuidava pessoalmente. Falava sobre os livros de arte que estava lendo, tentando entender o mundo que ela amava. Lorena respondia contando sobre os projetos no ateliê, sobre as pessoas que conhecia, sobre os planos que estava desenvolvendo para expandir o trabalho de restauração. Pela primeira vez, tinha alguém interessado em seus sonhos profissionais. Quando Heitor voltou a Ouro Preto no início de julho, trouxe uma proposta inesperada. "Estou pensando em criar uma fundação", disse ele enquanto caminhavam pela trilha que levava ao pico do Itacolomi, focada em preservação do patrimônio histórico brasileiro, arte sacra, arquitetura colonial, artesanato tradicional. Lorena parou de caminhar. "Sério? Completamente sério, e gostaria que você liderasse o projeto aqui em Minas Gerais." "Heitor, não é uma tentativa de te comprar ou te controlar", disse ele rapidamente. "É reconhecimento do que você já está fazendo, do que já sabe, do que já é." Ela estudou o rosto dele, procurando sinais das velhas manipulações, dos jogos de poder. Não encontrou nada além de admiração genuína. "Seria meu projeto? Completamente seu. Suas decisões, sua equipe, seus métodos. Eu apenas forneceria o suporte financeiro. E se não der certo, entre nós, digo, o projeto continua sendo seu. Com ou sem relacionamento, você merece ter os recursos para fazer o que ama." Era a primeira vez em sua vida que alguém oferecia algo sem contrapartidas emocionais. Os meses seguiram numa dança delicada de redescoberta. Eles aprenderam que Lorena tinha senso de humor afiado quando se sentia segura para expressá-lo, que Heitor era mais sensível e reflexivo do que a fachada corporativa sugeria, que ambos gostavam de amanheceres silenciosos e longas conversas sobre livros. Também descobriram suas incompatibilidades. Heitor ainda lutava contra impulsos controladores, especialmente quando se preocupava com ela. Lorena às vezes se fechava quando se sentia pressionada, um reflexo dos anos de silenciamento. Mas aprenderam a conversar sobre essas diferenças em vez de ignorá-las. "Você está tentando resolver meus problemas de novo", dizia Lorena quando ele se tornava excessivamente protetor.
Você está se afastando, dizia ele quando ela se recolhia ao silêncio. E ambos aprenderam a recuar, a se reajustar, a dar espaço. Em setembro, quase 5 meses depois do primeiro reencontro no ateliê, aconteceu o primeiro beijo. Não foi dramático ou cinematográfico. Foi num domingo de manhã, no jardim da pousada onde Heitor ainda se hospedava. Enquanto ele lia um livro sobre técnicas de douramento e ela trabalhava num projeto pessoal. Ele a olhou concentrada no trabalho e disse: "Você é linda quando está absorvida no que ama." Ela levantou os olhos, viu algo novo no olhar dele. Não posse, não conquista, mas pura admiração. E se inclinou para beijá-lo. Foi como descobrir uma nova cor. "Isso significa que estamos namorando oficialmente?" perguntou ele sorrindo. "Isso significa que estamos construindo algo", respondeu ela. "Sem pressa, sem pressão, sem roteiros predefinidos. Posso viver com isso." "Melhor ainda", disse Lorena, voltando ao trabalho. "Você pode viver comigo." O outono trouxe novidades inesperadas. A fundação estava tomando forma, com projetos aprovados em várias cidades históricas de Minas. O trabalho de Lorena ganhava reconhecimento nacional, e Heitor descobriu que gostava de ficar nos bastidores, apoiando em vez de protagonizar. Arthur fez uma última tentativa de trazê-lo de volta, aparecendo pessoalmente em Ouro Preto numa tarde de outubro. "Isso já durou tempo demais", disse o patriarca. "Você tem responsabilidades em São Paulo." "Tenho responsabilidades aqui também", respondeu Heitor tranquilo. "Com uma mulher que te abandonou, com uma mulher que me ensinou o que é um relacionamento de verdade." Arthur partiu sem conseguir abalar a determinação do filho. Naquela noite, Heitor e Lorena conversaram sobre o futuro pela primeira vez desde o reencontro. "Você sentiria falta de São Paulo?" perguntou ela. "Só das partes que valem a pena, e essas eu posso levar comigo." "Como o jardim?" "Como o jardim." Pete. Em dezembro, quase um ano depois de deixar a mansão dos Jardins, Lorena recebeu uma ligação inesperada. Celso, seu pai, havia sofrido um infarto leve. Nada grave, mas o suficiente para fazê-la perceber que algumas pontes precisavam ser reconstruídas. "Vou com você", disse Heitor quando ela contou sobre a viagem a São Paulo. "Não precisa... Quero conhecer seus pais de verdade. Não como genro em contrato de fusão, mas como namorado da filha deles." "Namorado? Parceiro? Companheiro? Como você preferir me chamar." Lorena sorriu. "Gosto de namorado. Tem algo de juvenil que combina com esse recomeço." A visita ao ABC Paulista foi reveladora. Celso e Marisa receberam Heitor com desconfiança inicial, mas logo perceberam que ele era completamente diferente do homem que havia se casado com sua filha anos antes. "Ele escuta você", observou Marisa. "Da outra vez, ele mal olhava na sua direção. Agora ele não só me olha, como me vê", respondeu Lorena. Na volta para Ouro Preto, eles fizeram um desvio pela mansão dos Jardins. O lugar estava exatamente como Lorena havia deixado, exceto pelo Jardim das Flores Brancas, que havia crescido e se espalhado sob os cuidados de Heitor. "Está lindo", disse ela, caminhando entre as petúnias e jasmins. Tinha uma boa jardineira. Só precisava de alguém para continuar o trabalho. Eles se sentaram no banco que ela havia colocado ali anos antes, observando as flores que sobreviveram na sombra e agora floresciam ao sol. "Sabe o que acho mais impressionante?", disse Heitor. "O quê?" "Que você conseguiu criar beleza num lugar que te fazia infeliz. Talvez eu soubesse instintivamente que era temporário, que um dia haveria sol suficiente para todas as flores." Era quase meia-noite quando voltaram para Ouro Preto, dirigindo pelas montanhas mineiras sob um céu estrelado que parecia abençoar a jornada de volta ao lugar que haviam escolhido como lar.
2 anos depois daquela noite estrelada nas montanhas mineiras, Lorena acordou no dia de seu segundo casamento com uma serenidade que contrastava completamente com a ansiedade que havia sentido na primeira vez. Não havia exército de cabeleireiros, maquiadores ou organizadores de evento. Apenas ela, um vestido simples de linho branco que havia escolhido numa boutique de Ouro Preto e a certeza absoluta de que estava fazendo a escolha certa. O casamento seria no Jardim das Flores Brancas da antiga mansão, que agora havia se tornado um centro cultural administrado pela fundação que ela e Heitor criaram juntos. O local onde sua invisibilidade havia começado seria testemunha de sua vitória. Dona Sebastiana havia insistido em ajudar com os preparativos, transformando o jardim num cenário íntimo e acolhedor. Apenas 50 convidados, família, amigos verdadeiros, pessoas que conheciam a história real por trás daquele momento. Cláudia do ateliê terminava os últimos ajustes no vestido quando Marisa entrou no quarto, carregando um buquê de flores brancas colhidas do próprio jardim. Sua filha está linda, disse Cláudia para a mãe de Lorena. Está radiante, corrigiu Marisa abraçando a filha, não como noiva de conto de fadas, mas como mulher realizada. E era verdade. Aos 29 anos, Lorena havia se tornado uma referência nacional em restauração de arte sacra. A fundação já havia recuperado mais de 200 peças históricas em 6 estados brasileiros. Seu trabalho era citado em universidades. Suas técnicas eram estudadas por outros restauradores. Mas mais importante que o reconhecimento profissional era a paz que irradiava. A certeza de quem conhece o próprio valor e fez as escolhas certas. Do lado de fora, no jardim, Heitor esperava ao lado do Padre Miguel, que havia vindo especialmente de Ouro Preto para celebrar a cerimônia. Heitor estava diferente do empresário frio que um dia havia sido. Mais relaxado, mais humano, usando um terno simples que combinava com um ambiente descontraído. Arthur não estava presente. O patriarca dos Nogueira havia sido convidado, mas declinou educadamente. Algumas pontes ainda precisavam de tempo para serem reconstruídas, se é que um dia seriam. Cauã, que havia se tornado um amigo querido do casal, estava entre os convidados, sorrindo com aprovação genuína. Ele havia sido, afinal, o primeiro a enxergar Lorena como pessoa naquela noite em São Paulo que mudou tudo. A música começou. Não a marcha nupcial tradicional, mas uma melodia suave tocada por um quarteto de cordas local. Lorena apareceu na entrada do jardim, caminhando sozinha por escolha própria. Não precisava ser entregue por ninguém. Estava ali porque queria estar. Quando seus olhos encontraram os de Heitor, ela viu algo que nunca havia visto no primeiro casamento. Amor genuíno, admiração, gratidão por ela ter lhe dado uma segunda chance. Queridos amigos, começou o Padre Miguel, estamos aqui para celebrar não apenas um casamento, mas uma transformação. 2 pessoas que se perderam e se encontraram, que aprenderam que o amor verdadeiro não é posse, mas liberdade compartilhada. Os votos foram simples e sinceros. Heitor prometeu continuar aprendendo a vê-la, a respeitá-la, a apoiar seus sonhos sem tentar controlá-los. Lorena prometeu manter sua independência sem fechar o coração, construir junto sem perder sua individualidade. Eu prometo te amar como pessoa, não como esposa, disse ele. Eu prometo dividir minha vida, não entregar minha identidade, respondeu ela. Quando se beijaram, selando a união, um vento suave fez as pétalas das flores brancas dançarem ao redor deles como confete natural. A festa foi no próprio jardim, com comida caseira preparada por cozinheiras locais, música ao vivo e conversas genuínas entre pessoas que realmente importavam. Era tudo que o primeiro casamento não havia sido. Íntimo, verdadeiro, alegre.
Durante a festa, Celso puxou Heitor para uma conversa reservada. Obrigado, disse o pai de Lorena. Pelo quê? Por devolver minha filha para mim. Por 3 anos ela estava perdida. Agora ela voltou. Ela sempre esteve aí, respondeu Heitor. Eu que não sabia enxergar. E agora sabe? Agora sei que ainda estou aprendendo. E que isso é a melhor parte. Quando a noite chegou e os convidados começaram a se despedir, Lorena e Heitor ficaram sozinhos no jardim iluminado por luzes suaves. Era então que apareceu a maior surpresa da noite. Um menino de 2 anos, com cachos dourados correndo entre as flores, rindo enquanto perseguia vagalumes. «Miguel, volta aqui!» chamou Lorena, rindo. O filho deles, nascido 1 ano antes, era a prova viva de que o amor verdadeiro pode criar beleza mesmo depois de tanto tempo perdido. Um menino que cresceria sabendo que foi desejado, planejado e amado desde o primeiro momento. Heitor pegou o filho no colo e os 3 se sentaram no banco onde Lorena havia passado tantas horas sozinha anos antes. «Sabe o que acho mais incrível?» disse Heitor. «O quê?» Que tudo começou aqui. Sua resistência silenciosa plantando flores num jardim escondido. Era como se você soubesse que um dia haveria motivo para celebrar. Talvez eu soubesse que as flores brancas são resistentes, respondeu Lorena. Elas sobrevivem na sombra e florescem no sol. Miguel adormeceu no colo do pai, enquanto eles observavam as estrelas, através das copas das árvores. O menino que dormia ali seria criado sabendo que pessoas podem mudar, que segundas chances existem, que o amor verdadeiro é construído com paciência e respeito. E agora? Perguntou Heitor. Agora vivemos, respondeu Lorena. Dia após dia, escolha após escolha, construindo algo que vale a pena. A fundação continuaria crescendo. Novos projetos surgiriam. Miguel cresceria cercado de arte, história e amor genuíno, e eles 2 continuariam aprendendo um com o outro, descobrindo que o casamento verdadeiro não é um destino, mas uma jornada. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, uma casa que escolheram juntos, decoraram juntos, onde eram felizes juntos, Lorena olhou para trás uma última vez. O jardim das flores brancas brilhava sob a luz da lua. Testemunha silenciosa de uma transformação que começou com coragem e floresceu com amor. Algumas histórias terminam com felizes para sempre. Esta termina com algo melhor, a promessa de que 2 pessoas podem escolher, todos os dias, construir uma felicidade verdadeira e duradoura. Esta história mostra que nunca é tarde para recomeçar, que transformação é possível e que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Que mudança você gostaria de fazer na sua vida? Conta pra gente nos comentários. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não perde o próximo vídeo que já está esperando por você. Uma história ainda mais emocionante sobre segundas chances e o poder transformador do amor verdadeiro.